Sabe uma coisa? Eu senti falta dos animes de esporte. Daquela sensação de viver uma jornada, do frio na barriga em cada partida decisiva, do calor no peito ao ver o esforço de um personagem que nunca desistiu. Os confrontos intensos de Blue Lock, os momentos tocantes de Aoyashi, da poesia de um movimento que é Haikyuu. Senti falta de torcer pro time azarão e de ver um gênio se debatendo contra a própria perfeição. E em busca dessa sensação, eu reencontrei uma história que quase todo mundo esqueceu. Uma história sobre garotos improváveis, coragem, esforço, rivalidade e superação. Uma história chamada iShield 21. De verdade, eu senti muito falta de animes de esportes que tem esse coração. Eu terminei de assistir Blue Lock, terminei de assistir Haikyuu, tô assistindo alguns outros animes de esportes, mas veio um comentário num vídeo recente falando sobre esse anime. E eu lembrei de já ter assistido ele há muito tempo atrás. E lembrei dessa sensação de viver uma jornada do zero, do frio na barriga de cada partida, da tensão que você fica na tela, da vitória que você sente como se fosse sua. E em busca dessa sensação que só os grandes animes de esportes conseguem entregar, tem essa história esquecida. Uma história que fala sobre um garoto frágil e um time insano. E um esporte que é pouco conhecido no Japão e quase ignorado aqui no Brasil. Uma história que toca em velocidade, suor, genialidade e superação. iShield foi lançado em 2002 como um mangá da Shonen Jump. Ele foi escrito por Ichiro Inagaki, o mesmo autor de Dr. Stone, e ilustrado por Yuzuki Murata, o cara genial que tá por trás aí de One Punch Man. O anime ele chegou alguns anos depois com 145 episódios, que tem toda a evolução do protagonista Sena Kobayaka e do time dos Demon Devil Bats. Mas quase ninguém falou sobre isso. Talvez porque futebol americano nunca foi popular por aqui, talvez porque os animes de esportes estavam apenas engateando na época, ou talvez porque essa obra foi grande demais para ser entendida no seu tempo. E sinceramente, seja qualquer que seja o motivo, é muito injusto. Porque iShield 21 é com tranquilidade um dos melhores animes de esporte de todos os tempos. E eu vou te provar isso aqui. Bom, pra começar, quando a gente pensa em protagonista de anime de esporte, normalmente a gente imagina alguém confiante, barulhento, determinado que é desde o primeiro episódio. O Sena, ele é o oposto disso. Ele começa como um garoto fujão, fraco, medroso, acostumado a ser humilhado. Não por covardia, mas por não acreditar que ele poderia ser diferente. Durante anos ele só correu. Correu pra fazer recados, pra evitar brigas, corria pra escapar. E foi exatamente isso que chamou a atenção do Hiruma. Alguém que tem olhos quase demoníacos pra talento disfarçado. O Sena, ele era rápido de um jeito absurdo, mas ele não sabia o que fazer com isso. Ele não tinha confiança e nem força de vontade. E é aí que entra o conceito mais poderoso de iShield 21. O esforço pode transformar uma fuga em ataque, o medo pode virar impulso, e a fraqueza pode ser uma arma, se usada de forma certa. O Sena é forçado a se esconder por trás da identidade de iShield 21, o jogador lendário, fictício, criado por Hiruma. Ele joga usando um capacete com viseira, justamente porque não quer ser reconhecido. Ele ainda tem medo, mas cada corrida, cada impacto, cada quieta, faz ele crescer mais ainda. E essa é uma evolução orgânica. Ele não vira um herói do nada. Ele constrói isso com suor, coragem e pequenas vitórias. Sena não é um gênio. Ele não nasceu pronto. Ele representa o que todos nós já fomos. Alguém que só queria fugir. E se transforma em o que todos nós queremos ser. Alguém que corre, mas agora na direção à vitória. O Sena, ele é um protagonista que prova que não é preciso ser o mais forte, o mais talentoso ou o mais confiante. Você só precisa correr, cair e continuar correndo. Outro ponto fenomenal que a iShield 21 tem é... Você sabe como todo anime de esportes tem seu capitão? Aquele que inspira, motiva, que segura o grupo nas horas difíceis? Bom, a iShield 21 não. O capitão deles, Yoichiro Hiruma, ele não é nada disso. Ele não sorri, ele não dá tapinha no ombro, ele não vai fazer discurso emocional. Ele grita, ameaça, explode coisas, atira, aponta a arma, manipula pessoas e sabe os segredos mais obscuros de absolutamente todo mundo da escola. Ele é um vilão disfarçado de técnico, um estrategista disfarçado de lunático e um gênio disfarçado de psicopata. Mas por trás desse comportamento completamente insano, existe o cérebro mais brilhante de todos os animes. O Hiruma entende cada jogador do seu time, ele conhece seus pontos fracos, sem medos, seus gatilhos emocionais, e ele usa tudo isso para transformá-los em guerreiros. Ele sabe, por exemplo, que Kurita é o coração do time, que Sena precisa de um objetivo claro para continuar evoluindo, e que os delinquentes só jogam bem quando se sentem que pertencem a algum grupo. E mesmo sendo um completo maluco, o Hiruma nunca desiste do time. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. E se há uma forma de vencer, por mais absurda que pareça, ele vai encontrar. Ele não joga pela glória nem pela moral, ele joga para vencer. E esse é o contraste mais poderoso entre ele e qualquer outro capitão de anime. Hiruma não é feito para ser admirado, ele é feito para vencer. E vai arrastar todos até o topo ou o inferno, mesmo que precise chutar cada um deles pelo caminho. Inclusive, se você for ver durante o anime, o Hiruma em momento nenhum corre e marca touchdowns, mas sem ele não existe o Devil Bats, porque Hiruma não é só o capitão,
Ele é a mente que transforma fracassados em lendas. Agora, se você assistiu Haikyuu, sabe que Karasuno era conhecido como time caído. Se você viu Blue Lock, por exemplo, lembra de como os jogadores da equipe Z eram os piores entre os piores. Mas Devil Bats, esse time do Hiruma, eles não eram um time caído. Eles não eram um time. Eles eram uma piada. Um lineman obeso e gentil que nunca fez nada além de sonhar. Um quarterback insano que só jogava por pura obsessão. E um calouro que corria fugindo. Mas é justamente aí que tá a beleza de iShield. O time vai sendo montado com quem eles têm. Delinquente, nerd, artista, fanático religioso, irmãos briguento, um cara com cabelo de palhaço. Ninguém ali nasceu pra jogar futebol americano. Eles não são perfeitos. Na verdade, eles são tudo que você não esperaria de um time campeão. E mesmo assim eles crescem. Cada jogo acrescenta mais uma peça, cada desafio revela uma nova qualidade. E cada rivalidade acende um novo fogo. Se você for parar bem pra ver, não é só um time. É uma metáfora viva de como gente comum pode alcançar o extraordinário, como ninguém precisa nascer herói para se tornar um. E o mais importante, eles não vencem por causa de superpoderes ou milagres de roteiro. Eles vencem porque eles não param de tentar. E toda vez que eles caem, eles se levantam como se fossem mais fortes que o dia anterior. Esse time é literalmente um reflexo da frase acreditar no impossível. Bom, mesmo quando o mundo inteiro tá te chamando de fracasso. Um anime de esportes, ele pode ter bons personagens, pode ter um bom visual, pode até ter uma história interessante. Mas se ele não entrega as partidas e os jogos, ele falha. E a Shield 21? Ele entrega em cada maldita partida. Esse anime tem uma das melhores construções de jogos que você vai ver no gênero, porque ele não depende só da emoção. Ele trabalha com estratégia real, crescimento e um clímax bem construído. Aqui contém alguns spoilers de partidas, mas qualquer coisa, se você quiser, é só pular pra esse tempo aqui que eu paro de falar dos spoilers. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, o jogo de Devil Bats contra os White Knights. É o primeiro jogo onde os Devil Bats enfrentam um time realmente forte. E é aqui que Senna começa a entender que a sua velocidade não é o bastante. Que ele conhece o Shin, um monstro na forma de linebacker. Shin não é só forte, ele é obcecado. O jeito como ele pressiona a Senna molda o protagonista pro resto da série. Essa partida é sobre ideologias, força contra técnica, experiência contra superação. Bem mais na frente do anime a gente também tem os Devil Bats contra a NASA. É uma das partidas mais amadas, pelo menos por mim, porque eles enfrentam um time americano em solo estrangeiro com regras que eles não entendem. Mas, como eu disse, nessas dificuldades que o time se fortalece. É aqui que o Hiruma brilha como estrategista. E é aqui que os Devil Bats se tornam algo maior que um grupo de azarões. Eles viram uma equipe de verdade. Outro exemplo, Devil Bats contra o Seibu. Senna finalmente enfrenta alguém com uma velocidade semelhante dele. Rico, seu amigo de infância, só que agora eles estão em lados opostos. Essa é uma partida com o tom mais emocional de todo o anime, porque Senna não tá só correndo pra vencer, ele tá correndo pra provar que não é mais aquele menino que fugia. A rivalidade, ela é limpa, intensa e bonita. É o tipo de jogo que te faz prender a respiração até o final. E a gente também tem um jogo, já bem no final do anime, sobre o impossível se tornando realidade, contra o Naga, o time mais poderoso da história do torneio. Ninguém acreditava que os Devil Bats poderiam vencer, mas eles chegaram preparados. O Kurita se supera, o Monta se sacrifica por uns pontos, e Senna atinge o pico da sua jogabilidade. Esse jogo é a culminação de tudo que o time construiu até ali. É sobre a fé no improvável, confiança no time e vencer mesmo quando o mundo todo espera sua derrota. Essas partidas são extremamente intensas, bem escritas, bem dirigidas e acima de tudo carregadas de alma. Cada uma marca não só um avanço no torneio, mas um avanço pessoal em cada jogador do time. Porque a iShield não é sobre ganhar jogos, é sobre se tornar alguém capaz de ganhar, com esforço, dor e superação. Além disso também, a trilha sonora de todas as partidas é fenomenal. Em resumo, existem animes que nos impressionam, existem animes que nos divertem, mas alguns poucos nos ensinam. Vocês sabem, tendo um canal como esse, eu tento buscar ensinamentos de todo e qualquer anime de esporte, e agora também não só de esporte, como Tokyo Ghoul. iShield, ele é um desses animes. Por mais que o anime seja sobre futebol americano, é um anime sobre crescer, mesmo quando todo mundo diz que você não consegue. O Senna começa como um garoto fraco, covarde, que fugia de tudo. Mas a partir do momento que ele correu pra frente, ele nunca mais parou. A mensagem é clara. Não é o talento que te define, é a decisão de continuar. O Hiruma, por exemplo, é um gênio que escolheu o caminho mais caótico para vencer. Cada membro do time é imperfeito, limitado e cheio de falhas, mas todos têm algo em comum. Eles nunca aceitam a versão atual de si mesmos. Eles sabem que a dor de tentar é menor do que o peso de desistir. E cada treino, cada derrota, cada lágrima vai formando algo maior que a vitória. Forma caráter. Porque a iShield, vencer não significa ser melhor, e sim ser melhor do que você era ontem. Bom, mas no final de tudo, não se trata de touchdown, não se trata de ser campeão. Se trata de uma pergunta que esse anime faz pra você o tempo inteiro. Você vai continuar correndo ou fugir mais uma vez? Como eu disse no começo, a iShield é um daqueles animes que parecem simples por fora, mas que carregam dentro de si uma intensidade que poucos conseguem alcançar. Ele não tem o hype de Blue Lock, nem os visuais modernos de Aoshi, nem o selo de qualidade da produção como Haikyuu.
Mas tem algo que muitos esqueceram como se faz. Coração. Não dá pra criar coração em anime. Esse anime vai te fazer rir, vai te fazer perder a respiração, vai te fazer torcer como se você estivesse no estádio. Mas acima de tudo, ele vai te lembrar do porquê você ama anime de esporte. Vai te fazer lembrar do valor de cada pequeno progresso. De cada segundo que você quis desistir, mas não desistiu. De cada sonho que parecia grande demais pra alguém como você. A Shield é sobre pessoas comuns, sonhos ridículos, planos insanos. E a vontade absurda de ir até o fim, mesmo que isso machuca muito. E talvez, só talvez, seja por isso que ele ficou esquecido. Porque ele não tenta impressionar com brilho. Ele te conquista, com esforço, raça, com alma. Então, se você também se sente dessa forma, quer essa sensação de se inspirar, de lutar, de correr sem olhar pra trás, dá uma chance pro Shield. Você não vai ver apenas um anime, você vai ver uma lembrança viva daquilo que você queria ser antes que desistissem de você. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, mas eu tentei passar toda a mensagem por volta dessa grandeza que é a Shield 21. Eu disse no começo, eu tô buscando recomendações de anime, principalmente de esporte. Afinal, os vídeos de Blue Lock estão pra finalizar, porque querendo ou não, Blue Lock não tem personagens infinitos, apesar que eu quisesse. E agora eu já tô assistindo alguns outros animes, eu tô começando a produzir mais vídeos de Haikyuu. Eu tô olhando para outros animes de esporte, tipo Aonoashi, Aruno Sora, a Shield 21, Ace of Diamond. Eu vou dar uma olhada em todos eles de novo, porque muitos deles eu assisti quando eu era bem pequeno, então até pra relembrar esses melhores animes que quase ninguém fala hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Conto com seu like, sua inscrição. Compartilha pra alguém que você quer mostrar essa obra. E não esqueça, seja membro. Valeu!